E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes, sou professor de Informática para Concursos e hoje nós vamos dar início aqui à correção, ou seja, de várias questões, tá certo? Comentando cada um item da questão, tirando qualquer tipo de dúvidas de qualquer palavra diferente que venha constando aí mesmo que no enunciado, tá bom? Então show de bola, vamos lá galera! Então olha só, nós temos aqui, tá certo? Nós temos aqui o slide de apresentação do professor, onde aqui eu sou o professor William Moraes, sou professor de Informática para Concursos. E aqui tem a formação do professor a quem possa interessar, tá ok? Show de bola, vamos aí para o segundo slide, onde consta a nossa questão, né? Vou pegar aqui o nosso marcador, tá? Olha só, galerinha, e esta é uma questão, olha só, de 2021, super nova, para o cargo de técnico administrativo, tá ok? Show! Então vamos aí ler o enunciado. Memória, ou seja, nossa questão é a respeito de memória. Memória é um termo genérico usado para designar as partes do computador ou dos dispositivos periféricos onde os dados e programas são armazenados. Sem uma memória de onde os processadores possam ou podem ler e escrever informações, não haveria nenhum computador digital de programa armazenado. A memória do computador pode ser dividida em duas categorias. Então, olha só, deixa eu trocar aqui o nosso, a cor do nosso marcador. Ele está dizendo que a memória do computador pode ser dividida em duas categorias, que são quais? Memória principal e a memória secundária, tá? Memória principal e memória secundária. Lembrando, no enunciado, neste enunciado no caso, ele só está afirmando, ele só está dando informações para vocês. Ele ainda não veio com a pergunta, tá ok? Show de bola. E ele está dizendo aqui que a memória principal de acesso é de acesso mais rápido, mas de capacidade mais restrita. Armazena informações temporariamente. Olha só, esse temporariamente aqui, galerinha, ó, esse temporariamente aqui, ele vai fazer jus a uma palavrinha chamada volátil, tá certo? Temporariamente, ó, volátil, tá? O que seria volátil? Volátil, tá? Volátil. O que seria a palavra volátil? Volátil é que precisa de eletricidade para armazenar informações. Isso seria volátil. Memória volátil são memórias que precisam de eletricidade para poder armazenar informações, ok? Show de bola. Então, olha só. Agora nós vamos para as memórias secundárias. Opa! Ainda tem um restante, né? Então, armazena informações temporariamente durante um processamento realizado pela CPU. Olha só, CPU. O que seria CPU, galerinha? CPU, voltando aqui, ó. CPU não é isso aqui, ó. Aquela torrezinha lá, ó. Tá? Não é aquela torrezinha que fica do lado do monitor, não. Pelo amor de Deus, tá bom? CPU é o processador. CPU, tá certo? É a mesma coisa de UCP, tá? Ele tá falando aqui, ó, UCP. UCP é a mesma coisa que CPU, que vai ser a mesma coisa que processador, galerinha. Olha, processador, tá ok? Então, essas três palavrinhas aqui, ó, tá? Vou até chamar atenção para elas, tá? Aqui com o nosso marcador. Então, ó, UCP, CPU, processador, ó, são três nomes aí que vão dar no mesmo dispositivo, tá bom? No mesmo dispositivo, tá? CPU, UCP e processador é o mesmo dispositivo, tá ok? Não é CPU, não é isso aqui, e CPU não é, isso aqui não é UCP, tá? Então vamos lá. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar, ó, isso aqui, pá, pronto. Show de bola, para não nos atrapalhar. Então, vou ler de novo. Memória principal, de acesso mais rápido, mas de capacidade mais restrita. Armazena informações temporariamente, durante um processamento realizado pela UCP.
Agora vamos para a secundária. Memórias secundárias de acesso mais lento, mas de capacidade bem maior. Armazena grande conjunto, tá certo? De dados que a memória principal não suporta. Então, show de bola. Ele deu as definições dos dois tipos de memórias, né? Que é a memória secundária e a memória primária ou principal, tá? Primária ou principal. Show de bola. Agora vamos para o enunciado, tá? Após a leitura dessa breve definição sobre as categorias de memórias utilizadas em um sistema de computador, leia as afirmações a seguir. Aí vamos para o item 1. Vamos para o item 1. Nós temos aqui o item 1. As memórias secundárias ROM e RAM, pronto, eu já paro de ler bem aqui. Por quê? Porque essas duas memórias aqui não são secundárias. Essas duas memórias aqui, elas são memórias principais, memórias primárias. Vou botar bem aqui, memória principal. Vou botar primária, tá? Primária. Ou principal. Então, esses dois tipos de memória é a memória primária ou principal, a memória ROM e a memória RAM, e não memórias secundárias. São também conhecidas como memórias auxiliares, também não, pois armazenam os dados por um maior período de tempo, também não, tá ok? Então essa questão aqui, esse item, o item 1 está errado. Se o item 1 está errado, eu venho para cá para baixo e já corto a letra A, porque está dizendo que apenas o 1 está correto, e já corto a letra B, porque está dizendo aqui que o item 1 e 2 estão corretos. O 1 eu sei que está errado. Aí só fica a letra C e a letra D para a gente aqui, né, identificar qual das duas ou se as duas estão corretas. Quer dizer, as duas não podem estar corretas porque só tem item 2 e 3. Então uma delas, vamos aqui para o item 2. Item 2, um DVD e um CD, dispositivo de memória secundária, certo? Esses dois aqui, são dispositivos secundários, são dispositivos de memória secundária, tá bom? Aí vamos continuar a ler. Pode ter seus dados gravados e apagados diversas vezes. Opa, tá? O DVD, não. O CD também não. Agora, se fosse o DVD-RW ou o CD-RW, aí você poderia, tá certo? Gravar, apagar quantas vezes você desejasse, tá certo? Agora, simplesmente DVD e CD, não. Tinha que ter CD-RW ou DVD-RW, tá ok? Então, os dois aqui estão errados, tá? Por quê? Porque não podem ser gravados e apagados diversas vezes. Então, a questão está errada. Se o item 3 está errado, eu vou, desculpem, o item 2 está errado, eu vou desclassificar essa daqui, que está dizendo que o 2 está correto. Aí só me resta, assinalar a letra D como item correto. Apenas o item 2 está correto. Professor, mas você ainda nem leu, mas só tem ela para ser a alternativa correta. Mas vamos ler para nível de informação, tá certo? De armazenar informações. Então, olha só. Um disco rígido, o HD, tá? Olha, curiosidade, outros nomes dados ao HD, galerinha. O HD, ele também pode ter outros 3 nomes. Pode ser chamado de hard disk, tá? Pode ser chamado de disco rígido, e pode ser chamado de Winchester, galera, isso mesmo, Winchester, tá? Ele recebe esses 3 nomes aqui, o HD, hard disk, disco rígido e o Winchester, ok? Vamos continuar lendo aí, tá? Então, um disco rígido, ou seja, o HD, tem sua superfície dividida em trilhas e setores, onde os dados são gravados. Exatamente. Olha só,
O disco rígido, ele é um disco, o HD ele é um disco, tá? Ele é um disco. E esse disco, esse HD, ele é representado no nosso computador pela letra C, pela letra C. E ele é dividido em trilhas e setores. Ele vem assim, limpo, tá? Essa divisão em trilhas e setores, esse processo, ele é chamado de formatação. O que é formatação? É preparar o disco em trilhas e setores para ser utilizado, tá ok? Ah, professor, mas eu pensava que formatar era apagar tudo. Não, formatar não é apagar tudo. Apagar tudo é uma consequência da formatação. Formatar é preparar o disco em trilhas e setores para ser utilizado, ok? Show! Isso aqui, simbolizando isso aqui, seria isso. Na hora que eu estou mandando formatar, eu estou preparando o computador assim, dessa forma, olha só, dividindo ele, em trilhas e setores, olha só, para ser utilizado, Tá muito divididinho aqui não, mas é assim mesmo, galerinha. Vamos lá. Então, olha só, cada quadradinho desse, é um setor onde eu vou gravar arquivos no meu HD. Por isso que a formatação, a gente tem que formatar o HD para poder preparar em trilhas e setores o nosso HD, tá certo? Formatar para poder preparar em trilhas e setores. O que é formatação? Formatar é preparar o disco em trilhas e setores para ser utilizado, ok? Então, show de bola! Só nessa questão nós vimos vários conceitos de hardwares e softwares. Conceitos de hardware e software, que é um módulo que geralmente vem em qualquer edital do concurso de vocês, tá ok? Então, vamos lá. Olha só, galerinha. Nós vamos trazer muito mais questões, tá certo? Correção e com comentário de cada item, tá certo? Nos próximos tutoriais, tá bom? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui e nós vamos nos ver nos próximos tutoriais, nas próximas correções, comentários de questões, tá ok? Um abraço e a gente se encontra nos próximos vídeos. Fui! Informática.